Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e também à cura das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e eu estou aqui mais uma vez para falar para você hoje da quarta ferida emocional, que é a ferida emocional da traição. Você em algum momento da sua vida já se sentiu traído? E não precisa ser necessariamente por algum companheiro ou companheira. A traição, ela acontece já desde também da nossa infância, quando a gente tem um sentimento de que o meu pai ou a minha mãe traiu a minha confiança, dizendo que ia me buscar na escola em determinado horário e não foi. Ou a minha mãe e meu pai em alguma situação que prometeu para fazer alguma coisa para mim e acabou não fazendo. E aí o que acontece? A ferida emocional da traição, ela faz com que o adulto se torne uma pessoa com características controladoras. Sabe aquela pessoa que é forte, aquela pessoa que é muito líder, aquela pessoa que gosta de liderar, de comandar as outras pessoas? Ela pode muitas vezes ter uma carga emocional muito grande por uma necessidade de controlar as outras pessoas. Por quê? Porque ela pensa de forma inconsciente que ela controlando as outras pessoas, ela não vai ser traída, né? Então, são pessoas que carregam essa ferida, elas têm muita dificuldade na vida adulta de delegar a sua função para outra pessoa. Ou ela acaba num ambiente de trabalho delegando aquilo que ela sabe que aquela pessoa vai fazer bem, né? No ponto de vista dela. Porque o controlador, ele tem uma necessidade imensa de controlar a tudo e a todos. A pessoa que é controladora, geralmente, ela carrega essa figura emocional com a pessoa do sexo oposto, com relação a mãe e pai. Então, por exemplo, se é uma menina, a figura do pai é quem provavelmente causou essa imagem para ela de traição, de não cumprir com aquilo que foi falado, né? Então, as pessoas que possuem essa ferida emocional da traição, elas têm muito dentro delas um medo de ser rejeitadas, de serem traídas principalmente, né? Ou ainda quando essa pessoa carrega a ferida num relacionamento de casal, ela tem muito medo da separação. Por quê? Porque a separação para ela representa que é uma forma de descontrole daquela relação com aquela pessoa. E o mais importante, essa pessoa que carrega a ferida emocional da traição, ela não quer ser a pessoa que vai acabar com o relacionamento. Por quê? Porque é como se fosse uma forma de trair aquela pessoa. Então, ela não quer sofrer a ferida da traição, mas também ela não quer fazer com que a outra pessoa sinta o que ela sente com relação a isso. E aí, então, é uma pessoa que ela fica, por mais que ela esteja vivendo num relacionamento desafiador, ela acaba não conseguindo, muitas vezes, se desvincular daquela pessoa, justamente porque ela tem muito esse medo da separação, de perder o controle de tudo, né? E eu costumo dizer que a pessoa que carrega a ferida emocional da traição, ela é uma das pessoas que tem mais propensão a sofrer muito com ansiedade, justamente porque ela quer controlar tudo e a todos. E muitas vezes isso não é possível. A gente não consegue, muitas vezes, nem controlar aquilo que a gente sente, quem dirá o que as outras pessoas vão fazer ao nosso redor. Então, vou representar aqui para vocês, através dos bonecos, como que isso pode acontecer na nossa infância. Aqui, eu vou sempre começar pela figura adulta, né? Então, vamos supor que aqui a gente tem uma menina que ela cresceu e teve várias situações com o pai dela, aonde ela não pôde confiar no pai, aonde esse pai acabou deixando ela de lado. Então, isso, além dessa menina carregar dentro de si a ferida do abandono,
ela também acaba carregando a ferida da traição, porque ela dedicou, né, momentos, sentimentos para aquela pessoa e aquilo não veio em retribuição. Aí vocês vão me perguntar assim, Cibele, mas então todas as pessoas elas podem ter mais de uma ferida emocional? Sim. Então, muitas vezes, a grande maioria das pessoas que carrega a ferida da traição, ela também carrega um pouco da ferida do abandono, né? Claro que, dependendo de todo o contexto que ela vive e de outras situações que ela for tendo ao longo da vida dela, tanto no ambiente familiar, quanto no ambiente de trabalho ou de escola, ela vai acentuar uma ou outra ferida de forma mais expressiva, né? Então aqui vamos supor que esse pai, por muito tempo talvez, ele não conseguiu dar atenção para essa menina. E todas as vezes que ele prometeu que ele ia estar presente em alguma apresentação dela na escola, ou que ia estar presente em algum outro momento importante da vida dela, ele não conseguiu. E aí, essa menina, ela cresceu com esse sentimento, né, de traição, de que ela não, mesmo que ela se dedique para aquela pessoa, ela não vai conseguir fazer com que ele deixe de trair ela. E aí acontece que essa pessoa, quando ela fica adulta, ela procura sempre ter o controle das coisas, das situações, porque ela passou muito por esse processo de que ela não conseguia controlar a vida do pai, digamos assim, para que o pai pudesse estar presente com ela, para que o pai pudesse interagir mais com ela. Uma das formas de liberar esse sentimento é essa versão adulta da pessoa que tem a ferida emocional da traição, olhar para essa criança aqui e dizer para ela que agora eu cuido de você, que agora eu consigo acolher você. Porque naquele momento, quando ela era criança, o pai não estava disponível para atender as demandas dela como ela gostaria. E aí, então, cabe à adulta, né, ser responsável por isso, ela se acolher, por mais que seja desafiador, integrar isso dentro do seu coração, é a forma mais, digamos, simples de você conseguir caminhar na sua vida adulta de uma forma que você não precise estar sempre controlando as coisas ao seu redor, que você consiga estar com outras pessoas no seu ambiente e conseguir começar a delegar mais coisas para elas. Pessoas que têm que sempre ter o controle da situação, elas têm muito esse medo de serem traídas não só pelo companheiro, pela companheira, pelas amizades, por todas as pessoas que elas depositam um pouco de confiança. Porque, aliás, a pessoa que tem essa ferida da traição, ela é uma pessoa que ela é muito difícil, assim, dela confiar já nas pessoas num primeiro momento. Ela tem muito medo de expressar os medos dela, de que as pessoas saibam o que ela está sentindo. Para quê? Para que talvez no momento de fragilidade dela, essa outra pessoa acabe usando essas informações que tem dela para agir contra ela e acabar traindo, né? Que na verdade, muitas vezes, essa questão de traição tem muito um ponto de vista diferente de cada pessoa. Então, quando essa pessoa carrega a ferida da traição de uma forma muito intensa, qualquer informação dela que ela tenha repassado para alguém e essa outra pessoa compartilhe com outras pessoas, ela já vai se sentir num sentimento muito grande de traição. Então aí ela não consegue mais ter a mesma relação com aquela pessoa, né? Mas essas pessoas que carregam a ferida da traição, elas gostam muito de saber o que se passa com os outros. Elas gostam muito de saber o que as outras pessoas sentem em determinadas situações. Para quê? Para que ela consiga ter o controle da situação. Para que quando acontecer alguma coisa, ela consiga articular de uma forma que ela sinta que ela tem as coisas no controle dela.
Só que isso não é possível, isso não é uma coisa que faz bem para essa pessoa. Por quê? Porque justamente quando a gente tenta ter o controle de tudo e que as coisas acabam não saindo da forma como a gente gostaria, a pessoa começa a desencadear processos muito grandes de crises de ansiedade ou crises de saber o que ela realmente quer fazer, enfim, a pessoa começa a entrar num colapso mental, digamos assim, porque ela sente que ela não consegue controlar nada e que tudo aquilo que está ao redor dela pode mudar drasticamente de um momento, né, para o outro. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que pode acontecer, que aconteceu talvez lá na sua adolescência, né? Uma pessoa que carrega muito esse sentimento de traição dentro de si, pode ser que lá durante a sua adolescência teve um relacionamento com algum rapaz, ou enfim, uma menina, e teve uma situação muito íntima deles que aconteceu ali, e isso acabou, né, se esparramando na comunidade escolar, digamos assim. Então isso também é uma outra forma de que essa menina, que já quando era criança carregava uma ferida de traição em relação à figura do pai, ela na adolescência ela reforce ainda mais isso com a figura do namorado, por exemplo. Por quê? Porque daí ela confiou numa pessoa, ela depositou um determinado sentimento ali e essa pessoa veio reforçar aquilo que ela sentia com relação ao pai. Ela acabou traindo, digamos assim, a confiança dela. Então, esse é apenas um pequeno exemplo de situações que acontecem ao longo da nossa vida e no nosso dia a dia também, e até mesmo, como eu falei, né, em ambientes, círculos de amizade, aonde uma pequena situação que essa pessoa não consegue controlar faz com que ela se sinta que está sendo traída, tá? E aí, a forma mais adequada é essa pessoa adulta trabalhar dentro de si esse senso de confiar um pouco mais em si mesma, né? Porque ela é uma pessoa que precisa estar controlando todos os outros, mas no fundo, ela muitas vezes não consegue nem se controlar a si mesma, porque ela fica tanto num processo de cuidar as outras coisas, o que está acontecendo ao redor, que ela acaba se esquecendo um pouco de si também. Então, eu quero dizer para vocês que se você tem algum processo de ansiedade muito intenso que vem em decorrência dessas questões de querer controlar tudo, querer controlar o que cada pessoa muitas vezes vai falar ou vai se expressar nos ambientes que você está, preste atenção para como foi a sua relação com o seu pai, ou no caso sendo menino, né, como foi a relação com a sua mãe. Se você carrega alguns momentos de lembranças assim, de que você foi traída pelo seu pai, pela sua mãe. Um exemplo também é quando acontece alguma traição num relacionamento, né? E aí, vamos supor que era uma criança, e a criança, a menina, por exemplo, ela nutria um sentimento por esse pai, como se o pai fosse um herói, né? Na mente dela era isso. E aí, o pai traindo a mãe, de uma certa forma, ela atrai o sentimento da filha também, que depositava tanto amor para aquele pai. E isso é uma das dinâmicas que podem acontecer também, que ao longo da vida, né, deixam registradas nessa pessoa, depois na vida adulta, esse sentimento de traição, de que, poxa vida, né, se aconteceu esse tipo de traição, de sentimentos dentro do meu ambiente familiar, então o que eu vou esperar das outras pessoas? E aí começa uma busca incessante de querer controlar a tudo e a todos, de querer, muitas vezes, manipular situações, digamos assim, aonde a pessoa se coloque num processo de ser líder daquilo ali, para que ela consiga saber exatamente o passo que cada pessoa está fazendo dentro daquilo ali, aonde que cada pessoa está querendo se envolver, o que dados, né, se é numa empresa, com o que aquela pessoa está manipulando de informação, eu preciso saber.
É por isso que a gente diz que a ferida da humilhação, da traição, ela é muito característica daquelas pessoas que têm uma personalidade mais forte, né? Porque ela tem que demonstrar para as outras pessoas que ela tem o controle daquilo ali, que ela consegue regrar todo mundo, né? E, na verdade, quando a pessoa exerce um cargo de liderança, que ela se coloca muito nessa postura de controlador, ela vai acabar atraindo situações para ela, aonde ela não vai ter total confiança da equipe, tá? Então, é muito importante que se essa pessoa que identifica dentro de si, que carrega essa ferida da traição, que ela consiga liderar uma equipe, que ela consiga liderar o ambiente onde ela está. Porque quando a gente lidera uma equipe, um ambiente, a gente consegue ter um maior equilíbrio, né, das situações, dos desafios que vem ali, para que todo mundo consiga pegar junto. Agora, a partir de um momento onde você só quer controlar, saber exatamente tudo, e sempre estar desconfiando, né, não conseguir delegar para as outras pessoas funções um pouco mais complexas, né, não apenas as mais simples, você acaba se desconectando dessa equipe, você acaba ainda assumindo mais responsabilidades para si, porque daí se torna aquela pessoa que quer dar conta de tudo, que só você consegue fazer certo, que as outras pessoas, por mais que façam, não conseguem resolver as coisas da melhor forma possível, né? Então, é uma pessoa que ela acha que somente a forma como ela faz é o certo, tá? Só que isso acaba trazendo inúmeras consequências emocionais, no sentido de que fica uma pessoa sobrecarregada, fica uma pessoa que vai sofrer muito quando as coisas saírem do controle dela. Então, tente refletir sobre isso, procure ver no seu dia a dia, ao longo da sua vida também, se ainda você já teve um histórico de ferida emocional de abandono, é bem provável que você desencadeie depois essa ferida emocional da traição, né? E isso, na vida adulta, às vezes ela acaba impactando muito nas relações que a gente tem com as outras pessoas. E eu quero, então, convidar você, se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com outras pessoas, encaminhe para pessoas que você vê que tem essa dinâmica. E eu espero vocês no próximo episódio para falar da última ferida emocional. Até lá!